Bom dia, sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, um espaço reconhecido por incentivar o acesso da população às diversas formas de expressão cultural, contribuindo para o exercício da cidadania e para a transformação social. Em tempo, queremos convidar a todos para visitar a mostra Homenagem Luiz Felipe Andrés, no Espaço de Artes Zé Cordeiro, que fica em cartaz até o dia 14 de agosto. Convidamos ainda para no próximo dia 27, terça-feira, às 16 horas, acompanharmos a exibição do filme Arquiteto dos Sonhos, que borda o legado de Luiz Felipe Andrés. O Ministério Público do Maranhão, por meio da Corregedoria do Ministério Público, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público, realiza hoje a palestra Equilíbrio Emocional, Gerenciamento das Emoções e o Desenvolvimento da Consciência Emocional e a importância da inteligência emocional nas relações sociais. A palestra de hoje será ministrada pela psicóloga doutora Ana Beatriz Rocha e tem o objetivo de debater a importância da inteligência emocional nas relações sociais. Para a abertura da palestra de hoje, convidamos o promotor de Justiça Corregedor, Dr. Cassius Guimarães Chay, representando a senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Temis Pacheco de Carvalho. Bom dia a todos e a todas, colegas do Ministério Público, senhoras e senhores servidores, estagiários, convidados, convidada. É com muita alegria que aqui nos encontramos com um momento de reflexão. Muitas vezes nós nos percebemos ou menores ou maiores do que cargos que são ocupados. Outras vezes nos percebemos incompreendidos, não acolhidos, pouco abrigados e muitas vezes até refratários uns aos outros. Mas é importante que nos lembremos sempre, né, minha amiga Cirlei, que todos somos iguais e essa afirmação ela não pode ser apenas uma retórica diante do princípio da lei, que todos seríamos iguais perante a lei, quando sabemos que no dia a dia os pronomes de tratamento demarcam espaços, afastamentos, obsequiosidades e, muitas vezes, concessões que não devessem frequentar o espaço democrático. Eu acredito firmemente que, além desses aspectos, tantos outros serão descortinados para nós. É com muita alegria que a Corregedoria-Geral do Ministério Público, na pessoa da senhora Procuradora de Justiça Corregedora, doutora Temis Maria Pacheco de Carvalho, na fraternal e sempre produtiva interlocução com a Escola Superior, na pessoa da minha querida colega e amiga, professora doutora Carla Adriana Vieira, que nós estamos aqui para aprendermos com a nossa querida convidada, a doutora Ana Beatriz. Seja muito bem-vinda ao Ministério Público, a casa é sua, estaremos atentos para aprender e muitas vezes nos confrontarmos conosco mesmos a respeito das nossas insuficiências. Então, muito obrigado, seja bem-vinda. Ouviremos a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Farias Vieira. Bom dia a todas e a todos. Na verdade, eu não sei se eu digo só bom dia, cumprimento a todas, a todos, a todes. Na verdade, a gente quer incluir. Nosso esforço é sempre pela inclusão. Então, todos se sintam muito bem acolhidos, muito bem recepcionados nesse ambiente, porque nós fazemos, com a equipe da Escola Superior do Ministério Público, esse momento de todo coração, de coração aberto, com muito carinho. Falo por mim, pela doutora Eligiane, pela doutora Ana Luísa e por toda a equipe da escola, que se empenha tanto em receber da melhor forma todos os conteúdos, todas as pessoas, sejam membros, sejam servidores, estagiários, e o mais importante, a nossa comunidade. É para elas, para difundir. Eu entendo que o nosso maior papel
é a difusão de direitos, né? Se nós pudermos empoderar e tornarmos poderosos cada um de nós, eu acho que a nossa missão está cumprida. Pela cidadania ativa, é sempre o nosso propósito. E eu quero dizer que essa temática que a Corregedoria faz essa parceria com a Escola Superior é de uma felicidade enorme. Como disse o Dr. Chay, que é um amigo de tanto tempo, de mais de 30, acho que 30 anos, né? Nem deveria dizer isso, né, Dr. Chay? Mas ele que segurou minhas filhas e que colocava o nome delas nos livros, depois de encadernarmos juntos, nos livros escolares. Então, eu não tinha como dizer que era menos do que 30 anos. Né? Então, para fortalecer, doutora Ana Beatriz Rocha, para fortalecer boas relações, para fortalecer um ambiente saudável, onde, como o doutor Chay falou, todos possamos ser vistos, percebidos e ouvidos, que a gente faz esse ciclo de diálogos sobre saúde mental. No ano de 2022, nós ofertamos a visão das terapias integrativas no gerenciamento das emoções. E aquele conteúdo foi um conteúdo tão diferenciado, eu tenho a impressão que nos encheu de ânimo para enfrentarmos várias dificuldades que a própria pandemia e pós-pandemia nos lançou. Então, ter controle emocional e saber gerenciá-lo pode assegurar, sim, relacionamentos mais saudáveis em diversos âmbitos da vida. É preciso que tenhamos espaços para discutir a saúde mental e emocional dos indivíduos, em tempos nos quais, por vezes, ainda é ignorada. Nós sabemos que não é privilégio nosso, no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Nós estamos enfrentando questões relacionadas à saúde mental, que vem nos afligindo de forma muito forte, principalmente com esses fatos que acabaram de ocorrer no Ministério Público de São Paulo. Então, eu parabenizo a Corregedoria Geral do Ministério Público por estar conosco nessa parceria, tratando do que nos é mais importante, ou seja, das pessoas, de cada um de nós. Doutora Ana Beatriz, a casa é sua, seja muito bem-vinda, e eu tenho certeza que iremos sair daqui muito melhores do que entramos. Bom dia a todos. Então, passaremos à palestra Equilíbrio Emocional, Gerenciamento das Emoções e o Desenvolvimento da Consciência Emocional e a importância da inteligência emocional nas relações sociais. Será ministrada pela doutora Ana Beatriz Rocha Lima, que é doutora em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, mestre em Educação e especialista em Psicologia da Infância, psicóloga, educadora, pesquisadora e palestrante, professora substituta do Departamento de Psicologia da UFMA, nexialista, que trabalha com psicologia positiva, bem-estar e criatividade, e é embaixadora do 2 Sentimentos Positivos no Maranhão. Com a palavra, doutora Ana Beatriz Rocha. Bom dia, estou nervosa. Eu sempre aceito, e aí, quando eu estou preparando material, eu sempre me arrependo. Eu falo, ai, meu Deus, por que eu aceitei isso? Podia estar em casa fazendo outras coisas. Mas aí eu já quero compartilhar, eu acho que um valor, uma visão. Meu doutorado foi feito numa universidade pública. E eu também atuo, né, agora como professora substituta numa universidade pública. E eu tive a sorte de ter um professor que dizia o seguinte: quem bancou o meu doutorado foram todos vocês. E é esse desafio que eu sempre falo para os psicólogos em formação, da nossa responsabilidade de não deixar esse conteúdo preso lá na academia.
e como que a gente pode fazer com que esse conhecimento chegue aqui. Então, é um valor ético. Eu sempre me arrependo, eu sempre aceito, e eu entendo que é a minha maneira de devolver para a sociedade o que ela investiu em mim. Mas venho com medo, nervosa, estava aqui sentadinha, respirando. Eu esqueci de fazer uma pergunta muito importante, que é o tempo que eu tenho para falar. Qual é o tempo que eu tenho? Tá ótimo. Eu me organizei para meia hora, e talvez a gente termine mais cedo, que eu gosto sempre de, no final, estar aqui para responder e para a gente fazer esse momento de conexão, né? E aí, se você puder passar para mim, por favor. E aí é um desafio, né? Porque vocês colocaram aí coisas super poderosas nessa apresentação. Veja, equilíbrio emocional. Né? Eu acho que a gente vai caminhar essa manhã para pensar no equilíbrio emocional. Mas olha a quantidade de assuntos importantes, né? Nesse momento, a disciplina de processos psicológicos básicos, eu sou a professora. É uma das primeiras disciplinas. No primeiro período, a gente aprende. Quase todos os cursos têm uma disciplina de psicologia, que eu já mostro a importância da saúde mental. Muito obrigada. E, na maioria dos cursos, no curso de Direito, Psicologia Jurídica, as primeiras aulas para falar sobre esses processos básicos. Mas o que são esses processos básicos? Sensação, percepção, consciência, memória, aprendizagem, pensamento, linguagem, inteligência, motivação e emoção. Só isso aqui dava uma pós-graduação só para os processos psicológicos básicos. E aí, obviamente, que dependendo da ementa do curso, a gente se alonga mais ou se alonga menos neles. E na psicologia a gente vai ter uma disciplina só para aprender, né, Fernanda? Só para aprender os processos psicológicos básicos. Então, vamos pensar o que é a percepção. O problema não é o evento, o problema é a minha percepção sobre o evento. Eu uso essa expressão, né? Criatura de Deus, eu sou míope. E quase não achei meu óculos hoje de manhã para vir. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder olhar a expressão das pessoas, né? Se eu não falar com você, e eu estiver sem óculos e estiver sem lente, é porque eu não enxerguei. É um problema físico. Mas aquelas pessoas que não estão numa época boa da sua vida, enfim, está com alguma dificuldade, aí vai me encontrar, né, lá no Arraial, vai falar, aquela palestrante metida, passei na frente dela e ela não me viu. Isso é percepção. A percepção, ela é um filtro a partir da tua experiência e do teu olhar. Vivemos num país, infelizmente, com muita violência, dentre todas elas a urbana. Se vier uma moto com 2 pessoas na nossa direção, o que vamos sentir? Medo, porque a experiência mostra que a gente pode ser vítima de um assalto. E não adianta você dizer, não, fica calmo. Não fica, você está tremendo e já né, está aqui nervoso. Agora, se você for um suíço e você não tiver no Brasil, porque as pessoas são alertadas quando vêm para cá, 2 pessoas numa moto, são só 2 pessoas numa moto, não tem mais outras interpretações. Tive a oportunidade de conhecer a Suíça, e aí eu fui sair à noite, perguntei alguma coisa, e a moça não conseguia me entender. E aí, é perigoso? Ela, que perigo? Enfim, resumo, aqui não tem um assalto, não tem um assassinato, já tem 10 anos. Ela não conseguia entender por que eu estava preocupada em sair. Porque as nossas leituras e as nossas percepções de mundo são completamente diferentes, né? Veja, percepção, pensamento, a cultura fazendo o meu pensamento. E aí, dentro aqui do nosso tema, né, fala em consciência emocional. Vamos pensar um pouco na consciência. Quando a gente, nessa disciplina, né, fala de consciência, esse é o lugar das nossas experiências. E aí já é um convite relacionado a esse lugar de equilíbrio. Antes,
muitas vezes a atenção era estudada separada da consciência, né? Hoje a gente estuda a atenção dentro desse tópico de consciência. Onde está a nossa atenção? Não é pessoal, mas as meninas lá atrás estão no celular, a atenção delas está no celular. Não é puxão de orelha, mas foi bastante útil para mim, para mostrar aonde está a nossa atenção. Então, a nossa consciência muitas vezes está aonde está a nossa atenção. Falando desse tema, eu vou fazer uma pergunta que não vou facilitar, aliás, não vou dificultar, acabei de facilitar a vida. Durante muito tempo a gente dizia assim, o que é mais precioso na vida? O que hoje a gente tem de mais importante? A gente costuma dizer o quê? O tempo, né? A gente briga pelo tempo. Eu precisava de 2 dias de 48 horas. Não é mais o tempo, sabia? Sabe o que é agora? A atenção. Os aplicativos todos brigam pela tua atenção. Hoje, o que a gente tem mais de precioso é a atenção. Falando das meninas ali, é um pedido, né, indireto. Estou aqui, olha para mim. Os filhos estão pedindo para os pais, olha para mim, larga o celular, estou aqui, olha para mim, atenção. Então, eu acho que esse já é um ponto para a gente pensar na nossa saúde mental, aonde a gente coloca a nossa atenção. Lá em casa a gente tem algumas regras. Não pode aparelho celular na mesa, exceto situações excepcionais, né? Esperando uma ligação, enfim, mas o natural é assim. E aí pessoas são convidadas para participar da nossa mesa, né? E aí elas ficam com o celular ali do lado do prato, né? A minha menorzinha fala assim, sabia, tio, que aqui tem uma regra? Qual? Não pode celular na mesa. Aí a pessoa fica meio sem jeito, assim. Aí ela fala assim, pois é, você vai continuar com o seu celular na mesa, porque a regra da casa é essa. Aí a pessoa meio sem jeito vai lá, guarda, coloca e tal, porque veja, às vezes compartilho uma trilha, não é para vocês fazerem igual, isso me faz bem. Se fizer bem para vocês, ok também. Eu estou presente aqui com você, e você está falando com outra pessoa, você gosta quando chega no atendimento, e você veio aqui, estou aqui presente, você está atendendo a ligação, não fale comigo primeiro. Ei, oi, estou aqui, olha para mim, né? Então, esse é um convite. Onde está a tua atenção? É para falar de equilíbrio emocional? É para falar de consciência emocional? Onde está a tua atenção? Para onde você está olhando? Isso que a gente vai crescendo e vai virando aquela senhora do desespero das mudas, né? Convida para sua casa, não? Se eu ver uma mudinha, eu vou falar, não tem uma mudinha aí dessa para mim? E aí eu venho falando isso e eu venho ganhando mudinhas, né? Semana passada ganhei uma mini rosa. Gente, a plantinha para crescer precisa do quê? Cuidado. Se você coloca a sua atenção na plantinha, ela vai crescer. Então, você precisa de uma terra boa, você precisa de nutrição, né? A gente precisa investir e cuidar dessa plantinha. E eu estou feliz porque ela chegou com 2 raminhos, assim, ela já está com 4. Eu já falei, ela gostou da minha janela. Aí já fica essa reflexão, né? Tudo que a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção, o que acontece? Cresce. Isso é para o bem e é para o mal. Isso é para a minha plantinha que está linda, crescendo. Daqueles que me acompanham, eu postei semana passada, olha, ela gostou da janela. Para as coisas ruins também. Se eu estou com um problema e ele não tem solução, quando eu coloco atenção, ele fica muito maior. Eu não estou dizendo que a gente não deve considerar os problemas e que a gente não deve dar atenção a eles, mas tudo que a gente coloca a nossa atenção cresce. Ainda sobre consciência, uma das coisas que a gente também estuda nessa aula é sobre os estados alterados de consciência, né? E aí, uma sociedade que cada vez mais só sabe se divertir na presença de
cachaça, álcool. Você não consegue se divertir se não tiver um álcool. Gente, eu estou querendo movimento. Se tiver em São Luís, vocês me avisem. Eu estou querendo as baladas cedo, que a gente chega às 6h30, 7h, 4 horas de balada é meia-noite. No dia seguinte, você está bem bom para fazer as coisas. Eu também estou na vibe da cerveja sem álcool. Os amigos, às vezes, convidam para dar a volta de barco, aí eu vou com a minha Heinekenzinho, né, sem álcool. E aí, lá vem você... Quando, no meio da confusão, as minhas vão embora, né? Eu falei, gente, quem bebeu a minha sem álcool? Ah, nem notei. Eu falei, tá vendo? Você está ali no movimento, né? E eu tenho levantado essa bandeira. Você é contra o álcool? Não, eu gosto de tomar um vinho. Ontem eu jantei com vinho, inclusive especialistas dizem que não é garrafa, uma taça de vinho é positivo para o seu cérebro, o tanino do vinho faz bem. Veja, estou falando de nutrição. Mas não é isso que acontece. Eu estou participando agora de uma pesquisa do CONEM do DF sobre mapeamento dos serviços para tratamento de usuários de drogas, né? E como o álcool é subavaliado, como o álcool ele é subnotificado, e o álcool é uma das piores drogas que a gente pode ter. A maconha deixa legal, relaxado, ela tem um efeito. A cocaína deixa, né, é estimulante, deixa agitado. O álcool ele faz as 3 coisas. A primeira fase ele estimula, você fica lá corajoso, vai lá, zaragata e tal, não sei o quê. A segunda fase ele deprime, que é quando você larga o copo, que você cai, né? A fase do horror. Aí, quando você está na fase do horror, você quer voltar para a primeira fase, para voltar a ficar estimulado. Aí você aumenta a ingestão de álcool. Onde vai levar? Como alcoólico. Acabou sua consciência. E as besteiras que depois, no dia seguinte, vão dizer que você fez. Percebe consciência? Então, a gente aqui está problematizando sobre esses estados alterados de consciência. Eu posso falar de algumas... Eu sou psicóloga clínica também. Eu posso falar de algumas situações, desde que não haja chance de identificar. Então, o jovem foi pego fumando baseadinho na escola, sujou, aí chama a diretora, chama os pais, e ele veio, né, conversar comigo. E aí... Isso me marcou profundamente. Aí ele chegou para mim e falou assim, doutora, eu acho engraçado, né, meus pais me trazerem aqui só porque eu estava fumando um baseado. Mas olha só, qual o problema com o meu baseado? Gente, baseado não é legal, né? Que você encontre maneiras de relaxar sem precisar de uma substância. Mas, além da questão, é legal, não pode, né? É proibido. Trabalhamos isso, mas na minha cabeça eu falei, gente, que menino brilhante. Aí ele vira para mim e fala assim, engraçado, meu pai chega do trabalho, senta no sofá, toma a dose dele de uísque, para relaxar. A minha mãe, na hora de dormir, toma remedinho, toma um Lexotan para poder dormir. Por que eles estão achando ruim o meu baseado? A minha vontade era de bater palma, né? Eu falei, gente, que menino brilhante. Ele está errado, gente. Quer dizer, eu no Ministério Público perguntando se ele está errado. Tá, ele está errado, né? Eu já tinha assumido isso, ele está errado. Mas não é uma sacada sensacional, porque depois a gente foi trabalhar na família, por que aquela família não se aturava? Por que todas as vezes à noite você precisa de um estado alterado de consciência para estar junto? Só muda o tipo da droga. O pai está no álcool que pode, a mãe está no remédio que pode, e ele, que tadinho, né? Está na maconha que não pode. Mas ele está adequadíssimo, né, ao esquema dele. Então, veja, consciência. Já estou trazendo a gente para pensar, né, nesse equilíbrio. O que a gente está fazendo com a nossa consciência? E aí tem jovens, né, tomando Venvance. Ok, eu não sou contra o remédio, eu acho que o remédio é uma tecnologia importante, quando necessário, né? Eu acho que o ideal mesmo é a gente lidar com as nossas dores e com os nossos problemas sem precisar, mas está num determinado momento você usa. Mas o remédio ele é uma muleta. Eu nunca avaliei, mas eu acho que eu tenho TDAH, e eu tenho que aprender a viver com isso, com a minha desorganização, com a minha falta de foco, enfim, eu sou assim, não vai mudar.
né? Eu sou mãe de 2 crianças com TDAH. É um desafio. Depois vocês me chamem para falar do TDAH para não perder, não desviar o nosso foco, né? E eu optei por não dar remédio, porque é um cérebro em formação. Então, esse cérebro em formação vai ter... Tem horas que a gente, né, esse ser humano calmo que habita aqui na frente, dá uns gritos de vez em quando com esses meninos, não é? Pela hiperatividade, pela desobediência e por aí vai. Então, nossa reflexão, né, sobre consciência. E veja, está falando consciência emocional. Então, me parece que tem um outro lugar que a gente precisa olhar para as nossas emoções. Mas aí eu quero contar uma outra história para vocês. E a gente vai falar da inteligência emocional, da emoção, tá? Então, vamos lá. Você pode passar para mim, por favor? Eu queria contar a história de um compositor, Lu, né? Apelidei ele de Lu. Ele é até conhecido, eu acho, mas eu queria trazer alguns pontos da história do Lu. Ele teve uma infância, eu diria que traumática, uma saúde bastante fragilizada, teve recorrentes doenças da época, né? O que deixou todo o seu organismo fragilizado, por assim dizer. Ele vivia, em outras palavras, ele vivia doente. Uma dessas doenças marcou o rosto dele, então, esteticamente, ele já chegava com uma aparência, né, já toda marcadinha. E era de uma família de músicos. O avô vivia, né, financeiramente da música. O pai vivia financeiramente também da música, mas o pai ele era esforçado, não era talentoso. E o pai projetou todos os seus desejos e as suas frustrações no Lu. Então, desde pequenininho, botou o Lu para aprender tudo quanto é instrumento e colocava o Lu 5, 6 horas exaustivamente na frente do instrumento. E a base da violência. Você imagina uma criança de 5 anos, 5 horas tocando um instrumento sem parar? Você imagina uma criança na frente de um instrumento, eu não quero pau, né? Essa é a infância do Lu. Mas não é que o Lu era talentoso? Ele tinha jeito para o negócio. E aí ele queria criar. Aí o pai falava, não, você vai tocar esse estilo de música. E ele, não, mas essas notas aqui não combinam. Eu vou ficar falhando nas notas, porque eu e a harmonia é uma coisa que não nascemos no mesmo quadrado. Meu aniversário foi esses dias, meu pai me chamou para dançar valsa, né? A gente em casa comemorando, e ele falou assim, você está contando? Eu, contando o quê? Ele falou, minha filha, a gente conta os passos. E meu pai tocou instrumento, a minha mãe tocou, não é sanfona, é acordeon, que é dificílimo. Eu acho que todo o talento musical da minha família foi para outros lugares, menos para cá. Então, essa parte da música eu vou deixar faltando. Então, ele entendia de música, ele entendia de notas, ele propunha coisas diferentes. E toda vez que ele propunha coisas diferentes, o pai, pancada. Enfim. Trazendo um pouco para a nossa realidade, o Lu ele tinha talento, as pessoas notaram, começou a se apresentar. E aí a elite, né, do local falou, vamos investir nesse garoto é bom. Né? E aí começaram a investir, vamos mandar ele para aquela escola lá de música, onde tem os melhores, que é essa parte dos influencers da época. Né? Ele teve os melhores professores, ele teve as melhores indicações, todo mundo queria estar na presença dele. E, por conta dessas violências, na psicologia a gente gosta de falar de trauma, né? Ele era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa temperamental. Há muitas versões da história, mas uma delas é que, quando ele estava criando, ele foi uma das primeiras na família dele, né, a receber recurso só para ser compositor, se hoje já é difícil, né, imagina em outras épocas. E ele detestava ser interrompido quando ele estava criando. A gente está falando de inteligência emocional.
Também não gosto quando eu estou escrevendo um artigo, o menino me chama, né? Mas não vou gritar, né? Eu faço as combinações antes, tento mandar passear para eu poder a tarde toda para poder escrever sem ser interrompida. Só que o Lu não, o Lu ele ficava nervoso e gritava. E ele teve um acesso de raiva tão grande, caiu no chão. E aí diz que depois disso começou um zumbido no ouvido dele e a partir disso a audição foi sendo perdida ao longo do tempo. Há diferentes versões dessa história, né? Talvez também tenha a ver com a sua fragilidade física, de ter tido muitas doenças na época, né, da infância, com seu corpo em formação. E aí, por ser absurdamente talentoso, as pessoas toleravam, né, os seus rompantes de agressividade, mas ele tinha algumas estratégias legais que eu queria compartilhar. Quando o mundo estava um caos, sabe para onde ele ia? Eu até botei ali uma dica. Sabe para onde ele ia? Para a natureza. Eu já vi algumas pessoas falando dessa história que eu acho muito divertido. Tem um povo que diz que ele ia para a natureza, ele era abduzido, e aí falou assim, vamos dar aqui umas músicas para você, entendeu? Aí quando ele descia com a obra toda pronta, né? E aí, por que eu estou contando essa história? Né? Para a gente poder fazer relação com algumas coisas, para a gente pensar a respeito da inteligência emocional, dessa infância, né? O elefante, quando ele é pequenininho e ele está no circo... Aliás, hoje não tem mais elefante em circo, mas da época que tinha, ainda está no nosso imaginário. Gente, vocês acham mesmo que aquele elefante não consegue romper com aquela corrente e ir embora? Por que ele fica ali? O elefante, se ele quiser, ele derruba a tenda toda. E por que ele fica ali? Já pensaram? Porque quando ele era pequenininho e colocaram as correntes nele, ele não tinha força para derrubar. E assim ele aprendeu que ele estava acorrentado. E toda vez que colocava a corrente, não adiantava fazer nada. Essa é a ideia. Quantos de nós aqui não continuamos com essas correntes de relacionamento, de educação, na relação com os pais? Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Só muda a natureza do problema e a estratégia que cada um resolve para lidar com o seu problema. A gente falou de processos básicos. Sabia que toda vez que você conta a história, eu fui traída. Aí eu chego aqui para a doutora, fui traída. Sabe o que o cérebro entende? Estou sendo traída de novo. Aí chego aqui, Samia, fui traída. O cérebro, cada vez que você conta, o teu cérebro, claro, numa magnitude menor, mas o teu cérebro entende que você está vivendo aquela dor novamente. Hoje é a manhã das dicas, por assim dizer, né? Uma dica importante, criatura de Deus, conta só para quem vai te ajudar, conta o mínimo possível sobre aquilo e para quem vai poder fazer a diferença naquele assunto. Então, assim, conte, é importante falar, é importante se expressar, mas escolha para quem você vai falar para te ajudar, para você não ficar falando da sua dor e de um evento traumático milhões de vezes, que não vai resolver, vai só te estressar. Bom, então vamos lá. Para a gente refletir o quanto, né, a gente traz essas correntes da infância e a gente se mantém nelas, e a gente não busca estratégias alternativas e dizer, caramba, é verdade. Eu estou num momento da minha vida que eu tenho assumido as minhas fragilidades, né? Eu já contei aqui que eu sou um zero à esquerda na música, está tudo bem, eu tenho outras qualidades, eu me acho uma mulher inteligente, está tudo bem, mas na música faltou, eu admito. Eu estou num momento que eu quero pessoas coerentes, sabe? Eu quero... seu casamento está ruindo, aí você vai pedir apoio para quem? Para a criatura que está no 10º. O que ela vai te dizer, meu Deus do céu? Como não dá... E aí eu acho engraçado, né? Vou falar da Gretchen especificamente. Justamente porque todos os outros não deram certo, ela sabe o que não dá certo. R$400 a hora com ela.
Eu acho que não. Você vai perguntar para aquele casal que está ali há 30, 40, 50 anos, porque é uma vida de renúncia, é uma vida de adaptação, enfim. E aí a gente está vivendo uma época de método de tudo. Todo mundo pensa numa coisa, já é um método, e venha participar do meu método. Enfim, eu quero pessoas coerentes, pessoas que estão alinhadas àquilo que elas dizem, àquilo que elas sentem e aquilo que elas fazem, né? Então, nesse lugar, né, de coerência, busque orientações, busquem suporte que estão alinhados com os seus valores. Busque lugares, pessoas que vão poder te ajudar especificamente nessa questão. Você pode passar para outro? Eu acho que volta só um pouquinho, né? Eu acho que contemplei. Ele conseguiu ser bem-sucedido como compositor, ganhava bem, enfim. Aí tem outros detalhes. Depois que vocês souberem quem é, vocês vão lá conhecer um pouco melhor a história dele. E a audição, ela foi avançando e ele foi perdendo a audição. E ele começou a usar, além da estratégia de ir para a natureza, né, quando ele queria compor as suas músicas, ele tinha um caderno de conversação, que ele já não escutava mais o que os amigos diziam. E é interessante que esse caderno só está escrito o que o outro dizia, porque ele sabia falar. Então, a hipótese é que a pessoa escrevia, né, ele não escutava, ele lia e ele respondia. Então, você só tem o que os amigos diziam, e não a resposta dele. Então, a gente fica sempre pensando, né, o que seria que ele respondia. Mas por que fiz? E essa é a letra dele, tá? É o caderno de verdade dele. É um pedaço, né? Por que eu deixei o caderno aqui? É para falar de estratégia. Na ausência da audição, ele utilizou a inteligência para poder continuar se comunicando com seus amigos, né? Você pode, Fernando, por gentileza, colocar no próximo? Ele tem duas composições, uma é a mais executada no mundo e a outra é em todas as culturas, né? E quando eu coloquei ele atrás de inovador, ele foi o primeiro na sua composição colocar coro. Esse é um poema de Schiller, 1800 e bolinha, que fala da alegria. A gente está aqui para falar de equilíbrio emocional, a gente está aqui para falar das emoções. E esse compositor, ele é conhecido justamente porque ele tem tem música triste, tem música que te deixa agitado, tem música que te deixa calmo, tem música que elogia aos soldados quando ganharam a guerra. Enfim, ele consegue transitar pelas emoções, as suas composições conseguem transitar, né, pela alegria, pela tristeza, pelo entusiasmo, né, e por aí vai. E aqui a ode à alegria, né? Sim, eu estou falando de Beethoven, se você puder colocar, o próximo é o do vídeo. Eu estou falando de Beethoven, e eu queria que, a gente está falando de consciência, pensamento, sensação, tem um desenho animado, Cine a Família, fala dos grandes personagens, mas como se fosse para criança. Dá uma reduzida na história, mas eu achei interessante trazer, para a gente ver do lugar do Beethoven, né? Essa é Ode à Alegria, a música em que todas as culturas executaram, vocês provavelmente conhecem, são 4 minutinhos, tá? Vamos assistir? Aí eu tomo uma água, olho para vocês, vejo o tempo. Amigos, esses sons não. Vamos começar a tocar as mais prazerosas e alegres.
absurdo, né? Era o que ele via. Essa é exatamente a última apresentação. Então nós, representantes de toda uma nação, viemos aqui lamentar a morte da graciosa voz pela qual a música falava. O homem que herdou e enriqueceu a fama imortal de Handel e Bach. Esse finalzinho vai falar das pessoas importantes da época, vai mencionar os professores importantes que ele teve. Quando eu falei influências da época, é porque Mozart tinha 17 anos, quando ele vai para Viena estudar. Mozart o conhece pessoalmente e diz: o mundo ainda vai ouvir falar de Beethoven. Beethoven tem uma infância triste. Beethoven, tudo bem, eu estou falando de um gênio, de um rapaz de fato extraordinário, e que talvez só tivesse sido atuado porque era extraordinário, né? Gênios têm um temperamento difícil, né? Costumam dizer, e aí a gente acaba tolerando, por assim dizer. Mas trouxe a história de Beethoven para a gente poder pensar num Brasil. Não vou trazer os dados precisos no Ministério Público, se alguém tiver, me ajuda, que vou agradecer. Mas mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Cadê esses homens? Eu acho que 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É 1/3, não é? Acho que são 30 milhões de crianças, não é isso? Não sei se dá 1/3, mas se alguém tiver essa informação mais precisa, eu agradeço. Veja, eu estou falando das infâncias, né? O que a gente está fazendo pela nossa infância, como a gente está cuidando da nossa infância. TikTok, né? Cada vez mais oportunidades para ler tão menores. Eu depois vou fazer o meu jabá divulgando o meu trabalho. Eu não me vi nesse lugar de me apresentando. Eu me chamo Ana Beatriz. Não vi. Aí eu acabei pegando lugares que eu já apresentei, já falei, e montei o áudio, ficou com 5 minutos. E as pessoas que eu pedi feedback, nossa, mas ninguém hoje mais vê um áudio de 5 minutos. Pô, foi tão difícil eu reduzir minha vida em 5 minutos. Né? Porque eu estou me apresentando ali, de certa forma, eu estou vendendo o que eu faço. Eu quero que as pessoas entrem na plataforma e me escolham como sou profissional de saúde. Aí eu segui meu coração. Eu falei, quer saber de uma coisa? É 5 minutos. Porque se você entra num lugar para procurar psicólogo para te atender e você não tem 5 minutos para ouvir esse profissional que vai cuidar da tua saúde mental, já é minha triagem. Quem tiver paciência de assistir meu vídeo já está triado, né, para fazer terapia comigo. E eu mirei no lugar e acertei, porque no atendimento online, a formação de vínculo ela é outra. Eu jamais conseguiria me apresentar em 5 minutos. Eu ia levar metade da sessão,
só para ir. Então, quando a pessoa já viu meu vídeo, ela já falou, pô, ela fala sobre isso. E muitos vêm por identificação. Eu vi que você é mãe de uma menina com TDAH. E aí acaba chegando. E é ótimo, que é a primeira coisa que eu pergunto, viu meu vídeo? Viu? Então já me conhece, vamos começar, vamos ao que interessa. E aí a gente ri, não é tão rápido assim, mas me ajudou pra caramba. Do que eu estou querendo dizer agora? Eu estou querendo dizer das nossas relações, eu estou querendo dizer das nossas conexões. Né? E o que a gente tem hoje? O que a gente está ofertando para as crianças? De que futuras crianças a gente está falando? Eu dou aula no ensino superior desde 2001. Nunca vivi isso até 15 dias atrás, num evento na UFMA. Uma garota se cortando no banheiro. Né? Aí eu estou lá na sala, uma sala de apoio, né? Procura um professor do curso de administração. E eu falei, eu sou psicóloga, eu sou da psicologia. Bem que sabia que em algum momento eu ia ter que responder a demanda, né? Mas fiquei quieta aqui, torcendo para aparecer alguém no meu lugar. Aí eu estou aqui, aí chega um dos funcionários, ela é da psicologia. Então vem você. Aí fui. Gente, eu fiquei sentada no chão, na porta do banheiro da universidade, as pessoas entrando e saindo, fazendo aproximação com ela toda cortada e ensanguentada, automutilação, uma garota com transtorno de personalidade borderline, segundo o relato dela, enfim. E a gente ficou ali dando suporte e numa situação de emergência, até tomar todos os caminhos. No dia seguinte se marcou um psiquiatra, marcou o atendimento psicológico para ela no serviço escola de psicologia. E 21 anos foi a minha primeira vez, mas esse é o cenário que a gente tem agora. Por isso a importância da inteligência emocional nas relações sociais. O que a gente está fazendo com as nossas relações sociais? Você não tem 5 minutos para assistir o profissional que vai cuidar da cabeça do teu filho? Você não tem 5 minutos para assistir o profissional que vai conversar com você para pensar, né, em melhorar a saúde mental? Entende? Esse é o cenário. E eu vou já falar desse mundo, do mundo VUCA, né? Já. Bom, o que é essa inteligência emocional? Cada vez mais, já ouviram falar em hard skills e soft skills? Hard skills é o teu conhecimento técnico. Então, você chega lá, né, Beatriz, currículo dela, mestrado, doutorado, publicação, beleza. Aí sou contratada, né? Aí vocês me contratam para dar aula no Ministério Público, na escola. Ela não chega no horário, ela não tem paciência com os alunos, ela não consegue trabalhar em equipe, ela só chega atrasada. Então, quer dizer, cada vez mais a gente contrata pelas hard skills, é isso que conta no currículo, mas as pessoas são demitidas pela ausência das soft skills. Hoje, no mundo do trabalho, a gente quer pessoas criativas, pessoas que têm o pensamento crítico e, principalmente, essas soft skills é o que tem feito a diferença. Essas soft skills, exatamente, as nossas competências e habilidades relacionadas à inteligência emocional. Historicamente falando, a inteligência emocional, ela vem, né, por assim dizer, dessa inteligência social, né? Eu estou falando teoricamente e tecnicamente. A gente tem um autor famoso, Daniel Goleman. Eu vou falar uma coisa que não deveria, eu sinto decepcioná-los, tá? Ele é legal, vale a pena ler, mas ele não é apreciado no mundo acadêmico, porque tem uma coisa que é evidências científicas. Então, muito do que ele fala ali estaria muito mais para uma autoajuda do que um conhecimento baseado no modelo empírico, né? No modelo pesquisado, produzindo conhecimento científico. Então, eu acho que, se puderem, leiam o Daniel Goleman, Inteligência Emocional, inclusive ele tem Inteligência Emocional, Inteligência Social, tem os 2 livros, li os 2 livros, mas na academia, uma das coisas que eu estudo é inteligência. Se eu chegar nos meus pares num congresso, por exemplo, e falar de Daniel Goleman, assim, é como se eu pegasse, qual foi a sua fonte? Instagram.
e aí não pega bem. Então, eu trouxe aqui o pessoal da academia, né? Então, por isso que eu estou falando, a inteligência emocional, ela decorre da inteligência social, e lá atrás, né, quando a gente começa a falar sobre isso, monitoramento dos sentimentos e emoções em si mesmos e nos outros, na discriminação entre ambos e na utilização dessa informação para poder guiar o pensamento e as ações. Veja, e aí eu destaquei, né, a utilização de processos relacionados à inteligência emocional se inicia quando uma informação carregada de afeto entra no sistema perceptual, como nós percebemos as coisas, envolvendo os seguintes componentes: avaliação e expressão das emoções em si e nos outros, regulação da emoção em si e nos outros, utilização da emoção para adaptação. Estava conversando com a doutora Carla, vai estar presente, né, no que eu vou falar essa manhã. Eu tenho assumido esses lugares de trazer música boa. Eu garanti que, numa manhã, uma audiência tenha escutado a Sinfonia número 5 de Beethoven, né? Gente, isso é música clássica, é bom, isso acalma, faz um bem danado. As emoções, eu digo que é um aplicativo... Não tem um aplicativo aí, o WhatsApp, seu celular não está cheio de aplicativo? Então, as emoções é o aplicativo que Deus deu para a gente. Porque eu sou católica, cristã, acredito. Se não acredita, está tudo bem. É só uma metáfora, né? Então, um aplicativo muito bom foi esse das emoções. Para que servem as emoções? Para a gente poder se adaptar ao mundo. O medo serve para quê? Para proteger, né? Você já pensou a quantidade de merda que a gente ia fazer se a gente não sentisse medo? Então, o medo, ele é importante porque ele nos protege de situações perigosas. Não, eu tenho medo de fazer isso, né? Agora, veja, equilíbrio emocional, né? A ausência de medo é um problema, e aí a gente pode pensar que boa parte daquelas pessoas que estão presas eu ia falar papuda, na pedrinha, em pedrinha, são pessoas em que talvez muito impulsivas, e esse aplicativo, né, o medo não estava muito presente ali, não. Gente, porque vocês já pararam para pensar? Tem que ter coragem, né? Você sentar atrás de uma moto, segurar uma arma e ameaçar o outro para tirar o que o outro tem. Não tem que ter coragem, não? O medo bem pequenininho, né? A ausência de medo. E o medo em excesso, a gente vai falar das fobias, que acabam chegando no consultório para tratamento. E a raiva? A raiva serve para quê? Aliás, a raiva serve para alguma coisa? Porque a gente fala em emoções boas e emoções ruins. Será mesmo que existe esse negócio de emoção boa e emoção ruim? Para que serve a raiva? Ai, aqui ninguém... Gente, eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. Eu tenho uma pequenininha de 10 anos que eu digo que ela é minha escola de paciência. E aquele ser humano me tira do sério, assim, num nível extraordinário. Tenho raiva. Muita raiva. A raiva serve para quê? A raiva sinaliza para a gente situações de injustiça. Quando você vê alguém sendo discriminado por conta da cor da pele, quando você vê alguém perdendo uma oportunidade porque é mulher. Então, a raiva ela é maravilhosa. Agora, pega um pedaço da minha frase, descolada do contexto, eu estou lascada, né? Dentro do contexto das emoções, a raiva ela é muito boa. Quem aqui já não conquistou algo baseado na raiva? Ao fim de um relacionamento, a gente vai para a academia na base do ódio, né? Vou ficar gatona, não é? Porque vai me ver na rua, lá na litorânea, com as pernas trincando. É por amor, gente, que você vai? É com raiva, né? O que você fez? Você direcionou sua raiva na academia para ficar com um corpão. Uma das coisas que eu trabalho também é avaliação psicológica. Gente, no esporte, vocês querem que o povo entre numa competição? Não, o povo tem que entrar. Inclusive, aquele time da Nova Zelândia, que faz aquele ritual, né? Se eu sou do outro time, como o Aka... repete aí para mim.
O All Blacks tá para o rugby, assim como o basquete tá para os americanos e o futebol para o brasileiro, né? Eles quando entram, depois digita aí, né? Rugby, Nova Zelândia, eles entram, eles fazem uma dança lá, uns homens grandes, né? Eu juro para vocês, eu estou do outro lado, não, já ganhou, vamos embora para casa, entendeu? A raiva ali, a gente vai ganhar, né? Então ela é maravilhosa, mas ela está ali direcionada. Por isso que muitas vezes a gente fala para os pais, coloca no judô, coloca no cara, porque vai pegar toda aquela raiva e vai direcionar no golpe. E sabe o que a gente vai ter? Um campeão. Então, primeiro é esse convite, não tem emoção ruim e má. Todas as emoções elas são necessárias. A ausência delas vai trazer problema e o excesso delas também vai trazer problema. E o convite que a gente faz aqui é aprender a regular essas emoções. Eu falei da minha filha, gente, vou dar outra dica para vocês, tá? De convivência. Quando você vê um ser calmo e pacífico, assim, que nem eu, quando tiver com raiva, fica perto não, gente, porque esse ser humano parece o Hulk, se transforma. Fala coisas que eu não queria dizer, faz coisas que eu não queria fazer, e claro que eu me arrependo depois. Então, o que eu aprendi nesse lugar de gerenciamento das emoções, de autorregulação da emoção? Eu saio de cena. Então, quando ela me tira do sério, eu vou para o quarto. Zangada, né? Porque a minha vontade... Certas coisas eu não posso dizer nesse espaço, mas a minha vontade de pegar, bater na cabeça, assim, sabe? Na parede várias vezes, para ver se o juízo volta para o lugar. Pode, gente? Não, não pode. Né? Eu sou adulta, eu sou a madura, eu sou a mãe, eu sou a responsável. Respiro fundo e vou para o meu quarto. Aí ela abre a porta assim... você já está mais calma? Posso falar? Aí eu, não, eu ainda não estou, eu ainda estou nervosa. Aí ela volta. Aí ela vai fazendo isso, a raiva vai passando. Aí ela, e agora, já dá para falar? Aí tem horas que eu rio, e aí a coisa já se transformou, já foi para um outro lugar. Mas eu saio de cena, porque eu não gosto de me ver com raiva, porque eu sei que eu machuco as pessoas. Gente, eu sou psicóloga, eu sou treinada na linguagem para ouvir. Eu sei exatamente como magoar a Fernanda, então eu vou falar para a Fernanda coisa que eu não acredito, mas que na hora da raiva eu quero ver aquele ser humano ali chorar. E palavras proferidas já foram, não voltam mais. Você pode pedir desculpa, mas é de um outro lugar. Isso é como que você lida, né, com a sua raiva, com o seu medo, com a sua alegria. Não é da psicologia, mas eu gosto dele, é o Osho, acho que eu posso dizer que ele é um guru, né? Enfim. O Osho, ele diz isso, quando você acessa a raiva, ela passa. Quando você acessa a tristeza, ela passa. A mulherada vai me entender. Uma panela de brigadeiro, depois de um fim de um relacionamento, as amigas e uma comédia romântica na TV, em que a gente chora, 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 chora. É maravilhoso, não é? Não é? Os meninos, né? Que se relacionam com meninas aqui na sala, uma dica. Senhor, doutor, quando a mulher estiver falando para você, chorando, não diz nada, só escuta, porque o homem tem essa dificuldade. Quando a mulher chega para falar os problemas dela, ele tem que encontrar uma solução, entendeu? E vai atrapalhar, fica só quieto, sabe? Amor, o que eu vou fazer? Um brigadeiro de colher para você, entendeu? Aí você vai lá, senta com ela, fica mudo, não fala nada, ajuda pra caramba. A gente entrar em contato com essa dor, e a gente chora, 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 chora. Como a questão dos relacionamentos, né? Eu fui casada um tempo, eu conheci o meu marido pelo meu cunhado, que eu chamo de cunhado até hoje, ele não ia fazer diferença, porque ele já estava 20 dias internado. E eu chorei, e eu passei o dia ruim. E onde eu cheguei, eu falei. Né? Eu falei, estou triste, meu cunhado morreu. Aí fiz uma mensagem do meu coração, e chorei, 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 chorei. Claro, eu não estou mais dentro do sistema, eu não convivia mais, eu convivi dos meus 20 aos meus quase 40 anos, enfim. Mas foi o meu processo de entrar em contato, de sentir, de escrever, de agradecer,
de lembrar as coisas. Aí fui lá, resgatei as fotos da gente em carnaval, em Ano Novo, em Natal, e coloquei, e senti e acolhi a minha dor. As pessoas próximas acolheram a minha dor, e está tudo bem. Convite. Como é que você faz com as suas dores? Como é que você faz com as suas alegrias? Como é que você faz com as suas tristezas? O que você faz com o seu medo? O que você faz com a sua raiva? Isso é o gerenciamento das nossas emoções, né? Bom, então, a gente já está chegando lá. Envolve a capacidade de perceber, né, detalhadamente, de avaliar e expressar emoções, a capacidade de perceber e ou gerar sentimento quando eles facilitam o pensamento, a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional, e a capacidade de controlar as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Então, eu falei para vocês das hard skills e das soft skills. Hoje, nesse momento, no meu espaço terapêutico, eu não quero o mais brilhante da sala, eu acho, se o gênio for ruim. Eu prefiro pegar aquele aluno que foi mediano, mas que é extraordinário, que é educado, que é gentil, porque o conhecimento eu ensino, fazer entrevista eu ensino, corrigir o teste eu ensino, avaliar eu ensino. Essas outras características, vocês concordam que é mais difícil, né? Então, o nosso sucesso, em certa medida, quantas pessoas extraordinárias que vocês conhecem que não estão bem por conta de um gênio ruim, de um gênio difícil? Porque a gente não teve a sorte de nascer com o talento do Beethoven, né? E ainda, século XXI, 2023, eu não sei se a gente com esse talento todo ia dar certo. O povo não gosta mais de música clássica. Ainda que nascesse com essa potência toda musical, será que ia ser apreciado? Será que ele ia... Pensando nesse mundo atual, outra reflexão, tocar instrumento dá trabalho. Não, aquela fábrica famosa de guitarra, ela está à beira da falência, porque a Fender, né? Porque os jovens não querem mais aprender a tocar um instrumento. É tudo eletrônico agora. E agora vem a inteligência artificial, né? A gente que, né, corra para dar conta. Você pode passar para mim, por favor? Então, veja, nesse primeiro momento, né, a gente vai focar, então, percepção e avaliação da expressão das emoções, a compreensão e análise dessas emoções para o nosso conhecimento emocional, e aqui a gente poderia pensar em consciência emocional, a emoção como facilitadora do pensamento. Eu não estou contando as minhas dicas, mas vamos supor que essa seja a terceira ou a quarta, né? Criatura de Deus, se estiver alegre, feliz que só, acabou de receber o salário, não vai no shopping. Verdade. Saiu hoje? Não vai no shopping. Não vai. Dica preciosa. Sabe por quê? Não são vozes da minha cabeça. Pesquisas já mostraram que, quando a gente está alegre, a gente gasta mais. Aí é onde vem os memes que eu gosto de publicar. Aí vem aquele meme, né? Quando chega a conta do cartão, das faturas, de tudo que eu merecia, né? Porque você tomou uma decisão baseada na alegria. Então, gente, se for, vai com cartão limitado, entendeu? Você estabelece ali quanto você vai gastar naquele dia, senão você vai gastar mais e depois você vai se arrepender, você vai comprar coisas que você não precisava, que você estava alegre, que recebeu. Eu merecia, só que esse monte de merecia, quando não está organizado, vai trazer tristeza para você na hora de pagar esse cartão, tá certo? Então, dica, não vão no shopping hoje, tá? Se saírem, passa no banco, saca o dinheiro, vai só com a quantia necessária. Você pode passar para mim, por favor? Veja, está aqui, nosso equilíbrio emocional, para a gente pensar na inteligência emocional, eu primeiro preciso identificar as emoções. Compartilhei um pouco de como eu faço, né? Mas você consegue reconhecer? Olha, no consultório chega tanta gente que fala assim, eu estou com uma dor aqui. Eu vou dizer para vocês, mas eu não digo para a pessoa naquele momento. Eu sou muito bem-humorado, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu penso assim, pum. Né? Tá doendo aqui no peito. Na hora que a pessoa fala, eu penso, pum.
Eu não posso dizer, a pessoa está chegando, né? A pessoa não sabe nem nomear o que está sentindo. Eu estou aqui com um aperto, tem uma coisa me incomodando, eu não acordei bem. Criatura, o que tu está sentindo? É o quê? Né? É saudade? É alegria? É tristeza? Eu sempre conto esse exemplo. Meu filho, quando tinha 9 anos, ele estava brincando, e aí estava na hora de juntar os brinquedos para ir tomar banho. Aí ele vai, dedo em riste. E eu estou muito triste com você. Falei, muito bem. Triste ou não, o senhor pode guardar suas coisinhas e o senhor vai tomar banho. Aí, quando ele já estava entrando, e só mais uma coisinha, isso que você está sentindo não é tristeza, é raiva, tá? Porque nós, a comunidade verbal, ensinamos. Não é a respeito da emoção, mas é a respeito da sensação. Uma amiguinha dele foi passar, nessa mesma época, foi passar a tarde lá em casa e a gente trabalhava junto. Aí a Letícia falou, Bia, Lívia não está se sentindo bem. Estou falando nomes porque são pessoas próximas. A Lívia não está se sentindo bem, então ela comeu, vomitou, não sei se ela vai. Eu falei, não, traz, a gente cuida, eles estão animados. Aí trouxe. E aí, num determinado momento da tarde, ela falou assim, tia, minha barriga está doendo. Eu falei, meu Deus, fome. Ela estava com fome. Muitos casos de anorexia, a criança não sabe identificar que aquilo que ela sente é fome. Mais uma dica, mas essa é da nutricionista, tá? E depois vocês confirmam. Você está com fome, sabia que não pode ser fome, pode ser sede? Seu organismo está com sede. Se você... Olha, essa dica é boa, hein? Para dar uma reduzida aí nas calorias. Se você estou com fome, bebe água. Se você bebeu água, passou a fome, era sede. A gente não está mais nem tendo a capacidade de reconhecer que está com sede. Se a fome permanecer, é comida, tá? Essa é uma dica dos nutricionistas, né? Então, a gente não consegue mais. Eu tenho meu consultório cheio de crianças que não sabem nomear os sentimentos, aquilo que está sentindo. Como a gente utiliza as nossas emoções, né? A doutora Carla estava falando, eu estava ali sentadinha de olho fechado. Eu sempre peço, né, diante desse momento, que eu seja inspirada, que eu fale coisas que as pessoas precisem ouvir e que, né, faça a diferença. Eu estou utilizando as minhas emoções, eu agradeço. Cheguei na sala, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que eu encontrei, eu estou aqui graças a Fernanda, a gente já se reencontrou, né? A Fernanda que me sugeriu. Fiz esse agradecimento, me dá trabalho estar aqui, eu toda vez reclamo, dá nervoso, mas eu venho, falei no início, né? Coloquei isso publicamente. Obrigada, Fernanda. Quando eu encontrei aqui, a primeira coisa, obrigado. Você se sentiu bem, Fernanda? Você pode ser humilde, não faz diferença, mas você gostou de eu te agradecer? Estou te agradecendo agora, publicamente, né? Como que a gente utiliza as nossas emoções, né? Alegria, medo, tristeza. Fiquei triste, gente. Meu cunhado morreu, né? Doeu. Achei que não ia doer, mas doeu. É isso, eu estou usando o espaço para poder falar. Talvez quando a gente... Acabei de dizer, mas você disse que não é para contar para todo mundo. Não, eu não contei os perrengues da minha relação com ele. Eu já disse que ele era uma pessoa importante para mim. Você recebe um abraço, né? Você chega num trabalho, você não precisa contar o seu problema, mas você pode dizer, eu não estou legal hoje. Alguém pode vir com um chá para você. Às vezes eu falo assim, a noite não foi boa. Alguém chega com um bombonzinho para você, enfim, né? Como que a gente utiliza aí as nossas emoções? Como que a gente compreende as nossas emoções? E como que a gente, né, gerencia... Pode passar, por favor. Como que a gente gerencia as nossas emoções? Aqui são, né, as nossas 6 emoções básicas. No início, se vocês pegarem os materiais mais antigos, vão falar só de 4, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. Posteriormente veio o nojo, agora veio a surpresa, e eu acho que agora eles estão falando numa 7ª, que é preocupação. Aqui são expressões, tem um seriado, Don't Lie to Me, que através das expressões faciais, né, para você identificar o que a pessoa está mentindo, o que está sentindo, e por aí vai, né? Então, essas são as emoções primárias que a gente reconhece aonde? No corpo.
é no corpo que elas se manifestam. A alegria é na face, sorrindo. A tristeza é na face, chorando. É no corpo que elas se manifestam. E os sentimentos é a interpretação dessas emoções. Estou disposto, estou com saudade, estou vigoroso, estou entusiasmado, estou aborrecido, estou entediado. Eu usava essa expressão quando eu morava em Brasília. Magoado, aqui é machucado, né? Magoado de mágoa, né? Magoou aqui o braço, o povo o quê? São as interpretações. Saudade só existe no idioma brasileiro, ou desculpa, no português brasileiro, porque no Brasil o americano não sente saudade, sente, mas ele vai precisar de 4, 5, 6 palavras para explicar o que é saudade. Porque não é eu sinto a sua falta. Saudade é eu gosto de você, queria que você estivesse aqui. Tem um monte de frases que representam o que é saudade, né? Então, os sentimentos é a interpretação, a percepção, a cultura dando referência, né, para a interpretação dessas emoções, por favor. Acabei, né, mantendo em inglês, mas os eventos, eles estão aí. Como que você interpreta os eventos? Como que você percebe os eventos? Encontrou comigo, estou sem óculos e estou sem lente. Ai, a Ana não me viu. Não quis falar comigo. Não é que eu não quis falar contigo, eu não te vi. Né? Então, aqui, a ideia é quais são as estratégias, né, para a gente ficar bem. Né? Então, a autorregulação vai me dizer, né, sobre esses sentimentos, por isso eu preciso identificá-los. E olha que importante, qual é a sua decisão diante daquilo que você está sentindo? Você quer falar sobre isso? Você não quer falar sobre isso? Você vai buscar atendimento? Qual é a sua decisão diante dos eventos que acontecem com você e diante das emoções que acontecem com você? Então, no amarelinho, assim, olha, né, dá uma pausa, respira um ar fresco, né, respira profundamente, nesse lugar de trazer a gente, né, para esse estado de paz e tranquilidade, né, a autorregulação. Gente, isso é uma das principais coisas que a gente trabalha no consultório. Primeiro, ensinando as crianças a autorregulação, e a gente ensinando assim, um monte de marmanjo também a se autorregular. Né? Mulheres funcionam de um jeito, homens funcionam de outro. Né? Acabei de dar um exemplo. Amor, e quando a esposa vier choramingar, suporta só, não dá solução. É isso, gente? Eu estou falando besteira? É isso? Não é? Você quer que ele fale? Tem marido, a gente tem um problema. Quando a gente conta para o marido, a gente tem 2. Porque a gente está com um problema. Aí a gente quer a pessoa para ouvir. Não, vamos acionar, vamos fazer. Porque aí eu tinha 1, agora eu tenho 2. Porque agora eu tenho que cuidar da reação dele, porque eu fui machucada, eu fui magoada. Né? Então, você tinha 1, você tem 2. Então, a gente precisa entender como as pessoas funcionam. Outra dica, tem aquele livro, as 5 linguagens do amor. Eu acho ele muito interessante. Para algumas pessoas, a demonstração do amor é através do serviço. Para outras pessoas, a demonstração do amor é através do que ela escuta. Para outras pessoas, é do que ela vê. Então, às vezes, você tem 2 pessoas que se gostam, que se amam, mas elas expressam essas emoções por linguagens diferentes. Né? E se a gente conhece a linguagem do outro, eu acho que facilita. Por favor. Esse é um vídeo. Então, eu montei muito essa apresentação, assim, tá, o que eu posso falar teoricamente, tecnicamente, e que essas pessoas também possam sair com um repertório, ou pensando, né, que possa, de fato, contribuir para fazer essa diferença. A gente está pós-pandemia, e eu acho que o que a pandemia mostrou para a gente é que nós somos seres relacionais, nós somos seres de conexões.
A pandemia mostrou para isso. O isolamento social não é legal. Aí vou fazer referência a Beethoven. Será que parte do gênio, do temperamento do Beethoven não tem a ver com seu isolamento? Na medida em que ele foi deixando de ouvir, enfim, ele acabou se tornando mais isolado. Gente, presta atenção ao seu redor, nas pessoas que estão isoladas, né? Talvez elas estão precisando de ajuda. Meu filho tem alguns amiguinhos, agora ele já está com 17, mas há uns 3, 4 anos atrás ele trazia alguns relatos de crianças difíceis, né? E eu falava assim, filho, está precisando de ajuda. Ele, ai, mãe, você é muito chata, você tem que ser psicólogo em tudo quanto é situação. Eu falei, toda agressividade é um pedido de ajuda. Então, a gente não gosta, dói, mas essa criança ela tá dizendo, oi, gente, olha para mim, eu estou com um problema. Só que ela não faz isso, ela faz mordendo, ela faz pegando a borracha do amiguinho, ela faz machucando. É um pedido de socorro. Por quê? Porque nos falta essa alfabetização emocional, né? Então, nós somos seres de conexões. A gente não sabe nem abraçar. A gente não sabe nem respirar. A gente sabe abraçar? Tem um instituto chamado HeartMath, que ele desenvolve pesquisas, para não dizer que foi vozes da minha cabeça. O coração ele é um potente campo de força eletromagnética mesmo. Às vezes a gente chega num lugar e a gente fala, ai, não sei, não reverberou bem, isso é possível. E um abraço sintoniza. Quem quer dar um abraço gostoso? Quem se habilita para me dar um abraço? Um abraço. Eu tomei banho, estou cheirosa. Ninguém quer me dar um abraço? Vem, Fernanda, me dar um abraço. Vou aproveitar e vou agradecer. Gente, um abraço ele tem que durar pelo menos 30 segundos. Quando eu abraço a Fernanda, o meu coração sintoniza com o coração dela e a gente sai mais calmo. Reverberou alguma coisa aí em vocês? A gente não sabe, né? Como é que a gente abraça? Põe a cabeça para o lado, a bunda aqui para fora, né? A gente não sabe abraçar. Abraçar filho. Entendo que o abraço revela intimidade, né? Não vou abraçar a Carla desse jeito, né? Acabei de conhecer. Mas a gente não abraça essas pessoas do nosso quadradinho, do seu ambiente de trabalho. Quem se abraça de verdade? Porque o abraço é esse. Eu não contei se deu 30 segundos, mas eu falei no ouvido dela. E aproveitei para agradecer. Falei, obrigada, bom te ver. É esse o lugar do abraço. Faz a diferença o abraço. Não é vozes da minha cabeça, busca Instituto HeartMath, vocês vão encontrar essas. A gente não sabe nem respirar. Você pode passar para mim? A próxima. A gente não sabe nem respirar. Será que a gente sabe? Não. Gente, trouxeram uma psicóloga que disse que a gente não sabe respirar. Como é que eu estou viva? Porque a gente respira aqui em cima. Ó. A respiração é aqui. Ó. É que eu não vou expor ninguém, não é? Mas se eu trouxer aqui para frente, não sabe respirar. Parte do trabalho é esse. E aí, o convite, né, a gente está chegando ao final, é da gente pensar nessas conexões, nessas relações, no reconhecimento das nossas emoções e sentimentos, na expressão e no gerenciamento nesse mundo aqui. Ó. O mundo Bunny eu ainda estou aprendendo. Está duro para mim. Eu mal aprendi o mundo VUCA, já estou no mundo Bunny. O mundo VUCA, gente, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pensa a quantidade de pessoas ansiosas nesse mundo diante disso. Gente, quer a notícia... Eu sou portadora sempre de boas notícias, mas quer saber a notícia ruim?
não vai voltar para trás. Isso é o que a gente tem, e a gente precisa encontrar estratégias e alternativas para viver nesse mundo bem aqui. Ah, mas na época do meu avô... na época do seu avô, o rio no Anil podia tomar banho, agora não pode mais. Convido você a pensar qual é o rio que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? O que você está ensinando diante disso? Eu ainda estou aqui aprendendo o mundo VUCA, já veio o mundo BANI. O mundo BANI eu tenho até medo de falar, né? Porque eu ainda estou aprendendo. O mundo BANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Meu sonho de consumo é que as pessoas digam que vão para a terapia como elas dizem que vão para a academia, né? Ah, a gente vai sair depois da academia, né? Eu queria que elas dissessem isso, vou para a terapia. Tem uma questão cultural. Brasília é uma cidade que tem servidores públicos federais, o IDH é elevado. E aí lá é comum as pessoas fazerem terapia, né? E aí, vamos marcar na sexta? Ah, não, sexta eu tenho terapia, porque ela viajou, está repondo depois da terapia. A ideia é, gente, essa pessoa presta, porque ela vai dar mesmo trabalho para você, porque ela já está se trabalhando lá, né? Então, em vez da gente olhar, meu Deus, é doido, está fazendo terapia, os que fazem terapia que são os bons, porque eles estão ali já revendo seus fantasmas, entende? Brasília é assim. Brasília é cool fazer terapia, entendeu? Ah, porque essa semana eu falei com a minha analista, então lá todo mundo faz terapia e todo mundo tem analista, né? Enquanto aqui a gente ainda luta contra esse estigma da saúde mental, né? Meu sonho é esse. Agora, eu estou falando isso para vocês. Se você for uma semana na academia, você vai sair com músculo potente? Não vai. Você não vai ver nada. Aí você vai continuar indo. Aí, depois de 3 meses, você fala, uau, meu tchauzinho melhorou. Mas o seu tchauzinho melhorou decorrente de um processo de ir todo dia. A musculatura emocional é a mesma coisa. Você vai aprender, você vai treinar, você vai identificar, você vai falhar. Aí você fala, opa, escorreguei, beleza, próximo me controlo. E assim a gente vai. É uma musculatura. Musculatura a gente treina, processo, constância, sempre. Por favor. E, embora o propósito é falar de inteligência emocional, eu vim conectada, eu me sintonizei com a senhora. Isso aqui está ancorado dentro de saúde mental. E eu diria que o meu quadrado talvez seja ali no autoconhecimento. Mas hoje, nesse mundo VUCA, nesse mundo BANI, impossível eu tratar pessoas com TDAH ou os adolescentes que dormem 4 horas por noite. Impossível. Eu sou psicóloga, mas eu começo os meus atendimentos trabalhando o sono. Criatura de Deus, se você não dormir bem, não tem atenção, não tem consciência, não tem gerenciamento das emoções que seja o suficiente para dar conta de um organismo que não descansa como deveria descansar, tela o tempo inteiro. E aí, as minhas primeiras sessões, sabe o que eu trabalho com adolescente? Sono. Vai dormir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã está acordado, passa o dia inteiro acordado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, é um organismo estressado. E a gente vem falar de gerenciamento de emoções, então, vamos ajudar aqui? Vamos organizar a higiene do sono. Quem dorme 8 horas por dia, levanta a mão, por favor. Muito bem. Quem dorme 7? 6, 5, 4. Oh, mas vai ficar feliz? Não, viu, gente? Isso é péssimo, isso é para mudar, tá? Eu faço essa mesma... Não quero expor ninguém. Eu faço essa mesma pergunta no ensino universitário. Os estudantes estão dormindo 2 horas, 3 horas. Gente, se alguém vai fazer concurso aqui, né, os que não são concursados querem entrar, ilusão sua achar que vai estudar semana anterior, vai dormir 2 horas da manhã. A aprendizagem precisa de sono para aquele conteúdo ir para a sua memória de longo prazo. Não tem essa de estudar a véspera de prova que não vai dar certo. Só para Beethoven, que era bom, que conseguia compor com a memória, né? Mas naquela época eu acho que ele dormia bem também. Sono, bato na tecla. Outra dica preciosa, regule o seu sono.
8 horas, 7, 6, qual que é o termômetro? Você tem que acordar bem. As pessoas acordam cansadas. Não dá para falar de equilíbrio emocional, de gerenciamento das emoções, se o seu sono é uma porcaria. Desculpa. Eu estou criando uma hashtag que é verdades inconvenientes, porque eu tenho sido desse lugar, não é? Gente, também não é a minha seara, mas a alimentação, depois das 15 horas, não consumam café, por favor. E aí eu acho que tem vários organismos diferentes, aí tem que chamar uma nutricionista para estar nesse lugar, mas a alimentação ela tem um impacto, organismos inflamados, né? Enfim, também não contribui para o gerenciamento das emoções. Os exercícios físicos também trazem essa importância de liberar os neurotransmissores importantes para que a gente possa se sentir bem. E os nossos relacionamentos, que é o foco da nossa palestra, né? A importância da inteligência emocional nos nossos relacionamentos, porque a gente já identificou que nesse mundo bagunçado nós somos seres de conexões. Isso é uma outra frase também que eu gosto de dizer. Gente, enganaram vocês. Disseram que nós somos seres racionais, né? Todos enganados. Nós somos seres emocionais que pensamos. O que ensinaram a vida toda? Nós somos seres racionais que sentimos. Mentira. Nós somos seres emocionais que pensamos. Por isso, a importância da gente estar refletindo sobre esse lugar, né? E aquele lugar ali de autoconhecimento é o meu, né? Que eu posso falar com consistência e propriedade. Mas veja, eu não tenho como trabalhar com você autoconhecimento se a sua alimentação é uma porcaria, se você não dorme bem. As coisas elas estão conectadas e elas são multifatoriais. E o tempo que eu perco explicando para o pai, eu falei assim, gente, eu levei meu filho que está com problema e ela está ajustando sono. Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu tenho que ir trabalhando a família, né, a importância do sono, entende? E eu perco um tempo, eu poderia ir direto no problema, mas não consigo, se eu sei que aquele jovem dorme 4 horas por noite, por assim dizer, por favor. E aí, nesse lugar, qual é a minha contribuição para vocês, né? Tem 3 imagens. Como está nosso tempo, eu estou terminando, de verdade. É o final, acabou praticamente. Dá para a gente fazer essas 3? É um vídeo, né? A gente vai inalar e exalar, tá bem? De acordo com a bolinha. Você coloca aí para a gente? Vamos fazer? É bom que eu vou fazer também. Exala, né? Deixa chegar aqui em cima, quando a bolinha subir, a gente inspira. Então, vamos lá. Solta o negócio. Isso é um gift, ele fica girando, né? Eu fiquei no sufoco aqui. Aí a gente solta e aí a gente vai inspirar agora. Aperta o play de novo. Muito bem. Tem uma série desses gifts, tem aplicativo e por aí vai. Você coloca o próximo? Vamos lá. Inspirou. De novo. Mais uma vez. Muito obrigada. Vamos para o último. Eu tenho todo o zap e não tenho que ficar apertando o play, não. O gift ele fica no looping direto. Então, vamos lá. Inspira, né? E ó a barriga da gordinha.
Muito obrigada. Como vocês estão se sentindo? Tem uma respiração chamada quadrática. São 4 tempos inspirando, 4 tempos segurando, 4 tempos expirando e 4 tempos segurando com a barriga vazia. Eu tentei salvar, mas eu não consegui. Esses foram os únicos que a minha habilidade tecnológica permitiu baixar, né? Mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Por que eu trouxe a respiração? Muitos falam, né? A depressão está associada com o pensamento lá atrás. Fui magoada, fui traída, fui machucada, o pensamento está lá atrás. A ansiedade, o pensamento está lá no futuro. Tem que entregar o relatório para o professor. E veja, por mais que a gente tenha evoluído essa parte aqui da frente do cérebro, nós temos um corpo que é fruto daquele homem ancestral. Aquele homem ancestral, a gente fala da teoria dos 3 sistemas, né? O sistema em que fala para a gente que tem uma ameaça, um perigo, prepara a gente para correr e lutar. A gente não vai nem correr nem lutar paz e amor, né? A gente vai correr e lutar. Gente, fogo! Vamos! Né? É assim para a gente sair daqui. Veja, já te sei. Os 2 sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático, eles não funcionam juntos. Ou um está no comando, ou o outro está no comando. Então, os exercícios de respiração é que fazem o parasimpático funcionar e traz um pouquinho a gente para a razão. Assim como eu falei da musculatura emocional, isso aqui é treino também. Vocês acham que eu fiz direitinho com a barriga? Alguém olhou? Vocês acham que eu fiz direitinho? É treino, viu? Vocês acham que, às vezes, quando eu estou nervosa, não vem para cá? Aí eu, eita, tu sabe as técnicas, mulher, respira. Eu estava sentadinha aqui, enquanto os nossos, né, colegas estavam falando, eu estava respirando. Eu só abri o olho quando ela falou, né, Beatriz? Eu falei, opa, sou eu. Estava presente, estava prestando atenção, mas eu sempre faço esses minutinhos de respiração, porque traz a gente para agora, traz a gente para o momento presente. E esse pensamento da gente que fica no looping, gente, porque a nossa mente ela é maravilhosa, mas ela é péssima também, né? Ela é um grilo. Cri, 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 cri. E eu aprendi de verdade. Eu fiz os exercícios agora. Eu não pensei se o povo estava me olhando, se não estava me olhando. Eu não perco uma oportunidade de respirar direitinho para me trazer esse lugar de paz, de tranquilidade, né? E aí, meus clientes que são exercícios que a gente trabalha, né, nos transtornos ansiosos, aí tem uma jovenzinha, né, ela acorda de madrugada, ela vai para a cama dos pais, e ela tem transtorno do pânico. Eu acho a coisa mais bonitinha que ela diz assim, doutora, eu me lembrei de fazer os exercícios de respiração na crise de noite, mas eu respirei, não deu certo, e aí não teve jeito, eu fui lá e fui para a cama dos meus pais. Que os pais é o lugar de apoio e suporte que trazem tranquilidade para ela. E aí vocês podem dizer, então não dá certo. Não, gente, é porque isso é igual à academia. A gente treina, treina, treina. Vocês vão aprender a nadar indo daqui para Alcântara, o barco afunda, e aí vocês vão aprender a nadar na hora do sufoco? Só para saber. Não, você vai para a piscina, aqueles exercícios mega chatos de natação, bate perna. Agora vai para um braço. Aí você fica lá 3 anos batendo perna, 3 anos para bater braço, para você conseguir atravessar uma piscina, não é? O problema na respiração é esse. A gente quer lembrar de trazer a respiração nos momentos em que a gente está ansioso. A gente quer lembrar de respirar na hora que o barco está afogando. Então, a gente tem que aprender a trazer esses exercícios, essas técnicas, como um treino para quando a gente estiver na situação ansiosa, com raiva, etc. e tal. Falei, né, que eu fico irritada. Eu já sei que quando eu estou irritada eu vou machucar as pessoas. Eu saio de cena, aí eu vou para o quarto, trabalho, respiro. Ana, é toda vez assim? Não, já teve algumas vezes que eu já bati. Cada um tem seus problemas, né? Eu era adolescente que bato porta. De vez em quando eu fecho uma porta assim com um pouco mais de energia. Tá. Aí eu, eita, padrão voltando aí, respira, mulher.
Então, a gente vai errar, mas eu treino, isso é treino. Então, tem que treinar, respirar, tem que treinar esses exercícios de respiração para te ajudar nesse equilíbrio emocional e para ajudar nesse gerenciamento das emoções, né? A gente está praticamente chegamos ao final, né? Só tem o meu contato no final. Aí a gente pode passar as outras duas e deixa só os do meu contato. Então, só volta para eu poder ler. Eu achei essa frase extraordinária, né? Beethoven foi surdo e ouviu o infinito. Eu acho que é bem significativa para a gente pensar esse lugar, né? De como a gente lida aí com as nossas emoções. E aí uma própria frase de Beethoven, né? Nada é suficientemente bom, então vamos fazer o que é certo, dedicar o melhor dos nossos esforços para atingir o inatingível, desenvolver ao máximo os dons que Deus nos concedeu e nunca parar de aprender. Que é esse lugar, né? A educação ao longo da vida, a educação continuada, é esse espaço em que a gente está sempre aprendendo coisas novas. Hoje eu acho que foi uma oportunidade da gente olhar para o gerenciamento das emoções, entendendo que a gente precisa aprender técnicas de respiração, vai ajudar ao nosso equilíbrio, vai trazer um pouquinho mais de calma e de bem-estar para a gente, né? Por favor. A gente falou desse mundo VUCA, né? Gente, cada um tem o seu processo, cada um está no seu lugar de evolução. Então, foca em você, foca no que você consegue, aonde você quer chegar, né? E nesse mundo VUCA, ninguém é tão feio como na carteira de identidade, nem tão bonito como no Instagram, nem tão feliz como no Facebook, nem tão inteligente como no Twitter, nem tão ausente como no Skype, nem tão ocupado como no WhatsApp, e nem tão bom quanto parece no LinkedIn, né? Isso a gente, quando eu falei lá atrás, né, eu quero coerência hoje, é desse lugar, né? Às vezes você olha para o colega, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Ele mostra que está tudo bem, mas não está. Vejo, às vezes, mulheres que foram agredidas, violência doméstica, e aí ela está postando coisa de Deus. Então, está todo mundo vendo que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Na dúvida, pergunta. Se você vê as crianças com autismo têm níveis de suporte, né? Se você vê uma criança autista numa crise no shopping, o que você faz? Abraça? Olha, dependendo do tamanho da pessoa autista, você vai ter problema, vai sair com o supercílio cortado. O que a gente faz? Pergunta. Fernanda é quem eu conheço, né? Fernanda, você precisa de ajuda, como eu posso te ajudar? Porque, às vezes, a tua ajuda é segurar a bolsa dela no meio do público na hora da confusão. Às vezes, a tua ajuda é ligar para o marido que está lá no estacionamento, vir ajudar na situação de crise. Não sabe? Pergunta. Não sabe? Pergunta. Né? A gente está falando de contexto de trabalho, não sabe? Está tudo bem? Eu sempre pergunto, eu estou numa situação de hierarquia com os alunos, né? Eu falei, gente, tudo bem? Aí a segunda pergunta, mas se não tivesse tudo bem, vocês me diriam? Diria, então está tudo bem. Então, está tudo bem. E se não tivesse, você me diria? Porque às vezes a pessoa diz, né? Porque não quer se mas você me diria, ali você tem a chance de saber. Você não sabe o que fazer, pergunta, como eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer que vai tornar a sua vida melhor, né? Tinha duas cenas aqui que eu ia passar a tigelinha, né? Mas eu vou deixar o meu contato final, aí tu pode deixar na última, por favor. Pode passar, nessa daqui. Era para ter 2 vídeos, né? O vídeo anterior é um trabalho que eu faço como voluntária na Ordem dos Capuchinhos, trabalhando com idosos. O João também faz um trabalho voluntário, e eu ia mostrar aos idosos, nesse lugar que a gente procura bem-estar, trabalhos voluntários pode ser um lugar que você se sinta bem, né? Então, era esse o lugar. E aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou te dizer o que é. Era uma moça agradecendo, né, e colocando os contatos. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar,
meus contatos, esse é meu telefone, esse é o meu WhatsApp. Pode mandar mensagem, enfim, né? Nem sempre eu respondo. Olha como é esse lugar interacional. Que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes e para vocês agora? Se você mandar uma mensagem e eu não responder assim tão logo, sabe quando que eu vou te responder? Nunca mais. Então a mensagem vai lá para o final e perdeu. Aí eu falo para eles, né? Aí o que você faz? Aí eu acho bonitinho que eles mandam, eles só colocam um ponto. Só que quando coloca o ponto, joga a mensagem para cima. Eu sei que eu tenho que ver. Aí quando eu vejo ponto, quando eu vejo olhinho, aí cada um, eles são criativos. Aí eu coloco a flor, coloco a coração, e aí eu vejo que a expressão ela vai voltando. Eu falei, vixe, tem uma resposta aqui para dar. E eu também, saúde mental, eu também não tenho notificação. Como você não tem notificação? Não tem, gente. Vocês conhecem o ser humano que não tem notificação? Mas eu aviso. Vai lá em casa, manda mensagem. Eu falei, olha, eu não tenho, você precisa me ligar para chamar a atenção. Então, não é incomum as pessoas me ligarem, aí eu atendo, não é nada. Aí eu já sei, porque esse é o combinado, aí eu tenho que abrir o WhatsApp, que tem uma mensagem para mim. Aí eu falei, né, eu não cheguei a tempo de atender a ligação. Não, prof, é só para saber se você recebeu o meu e-mail e me responder. Entendeu? As pessoas elas vão se adequando a você, desde que você sinalize para elas, né? Porque a mensagem de WhatsApp me distrai, as notificações eu perco o meu foco. Então, eu eliminei isso da minha vida e eu aviso as pessoas. Então, pode mandar a mensagem, esses GIFs eu tenho no celular, eu posso compartilhar. Mas é isso, se eu não te responder na hora, nunca mais. Aí você manda de novo, você chama a minha atenção que dá certo. Aí eu volto e olho. Você coloca a Davitude, né? Deixa eu fazer meu jabá agora. Eu estou atendendo nessa plataforma, né? Então, inclusive não só para mim, eu não sei se essa plataforma ela tem convênio com o setor público, né? Mas, por exemplo, ela tem convênio com o Boticário, ela tem convênio com aqueles Gympass, enfim. E aí as empresas, e é um lugar de reflexão, as empresas, elas, por exemplo, vou dar o exemplo do Boticário. O Boticário, ele paga 2 sessões e ele complementa com dinheiro nas outras sessões. Então, você consegue ter acesso à psicoterapia, né, a empresa entendendo que ela pode contribuir com o seu bem-estar, que eu acho muito legal. Então, essa é valores variados, né, gente, dos profissionais. Coloquei, porque se você entrar lá, você clicar ali no meu rostinho, vem um vídeo, que aí você pode conhecer um pouco mais a minha história, né, das coisas que eu venho fazendo, né. E para sinalizar esse lugar, né, tem recursos, né, que vão, né, de R$30 a R$500 disponíveis para você. Então, busque esses locais, né. No serviço público a gente tem CAPES, a gente tem CRAS, tem CREAS, né, mas para divulgar aí uma oportunidade. E aí a gente pode encerrar ali com os meus contatos, né, tem o e-mail, nas redes sociais eu estou aí como Doc Beatriz, e o meu celular. E eu perdi completamente a ideia do tempo, alguns foram embora, estou entendendo que é para encerrar. Obrigada. Falei de atenção, né? Muito obrigada pela atenção de vocês essa manhã e pela oportunidade, doutora. Nós aqui agradecemos, doutora Ana Beatriz. Eu pergunto se o doutor Chay quer fazer aqui participar aqui no encerramento. Se não quiser, eu já o convido para entregar o certificado comigo. E eu quero agradecer à doutora Ana Beatriz, a todos os presentes aqui conosco. E dizer, não, mas eu não vou entregar na capa, vou entregar bonitinho. Agradeço imensamente as suas palavras. Eu acho que foi uma excelente forma de nós começarmos um final de semana, sextando assim, tão oxigenados, né? Agora que a senhora nos ensinou a respirar. Então, muito obrigada. Fica aqui nossos agradecimentos e um convite para que venha sempre. Agora que aprendeu o caminho, aqui estamos. Muito obrigada. Passa aqui. Doutor Chay, vamos fazer aqui a entrega do certificado.